Boa tarde para todos, meu nome é Wilson Barbosa, sejam bem-vindos ao canal do Despertar da Alma. Eu já quero falar um pouquinho sobre espiritualidade, que sempre foi meu tema desde o início nesse canal. E recentemente, quer dizer, esse ano entrou o plasma dentro do canal, então passou a ser ciência e espiritualidade. E o que eu quero falar hoje é sobre a dor e como o plasma ele entra na nossa vida para nos ajudar com relação aos processos que nós temos, que são os processos internos, onde existem as resistências. Então, de uma forma, digamos assim, um tanto quanto generalizada, eu posso dizer que o plasma entrou na minha vida para resolver algumas coisas que eu não conseguia resolver, não por falta de contato a nível espiritual, mas porque eram coisas que estavam num nível muito mais profundo, a nível de realidade. Então nós temos, por exemplo, coisas que estão no nosso subconsciente e que nós não conseguimos entender como é que essas coisas funcionam ou como é que elas foram parar ali. Não quer dizer que o plasma vai resolver tudo o que existe a nível de inconsciência dentro de nós, mas ele vai nos ajudar, ou ele nos ajuda, a trazer à tona muitas das coisas que nós temos dentro de nós e que nós não conseguimos entender. E essas são as coisas que são as coisas mais pesadas na nossa vida. E isso realmente, muitas vezes, nós precisamos de um terapeuta, nós precisamos de uma ajuda de um profissional para poder nos tirar daquele buraco em que a gente se meteu. E eu estava metido num buraco desses, assim, bem profundo. Na verdade, eu já vinha carregando essas coisas dentro de mim há muito tempo. Porém, não entendia como isso se manifestava, ou de que forma se manifestava, ou o que eu poderia fazer para neutralizar aquilo ali. E foi a partir do momento em que eu comecei a tomar o plasma, isso foi em maio desse ano, 2019, que eu comecei a perceber que existia algumas coisas mais profundas dentro de mim e que eu não estava percebendo por simplesmente não conseguir olhar para aquilo de uma forma mais adequada. E foi a partir desse momento que eu comecei a enxergar ou comecei a resolver essas questões, que são as questões mais íntimas do meu ser, que estão relacionadas à minha própria evolução e à minha própria caminhada, é que eu comecei a entender que o plasma, ele abriu um canal de comunicação com o mundo espiritual, ou seja, Deus, ou seja, o nome que você quiser dar, né? Algumas pessoas falam que é Jesus, enfim. Eu entendo que é espiritualidade. Então, ele abriu esse canal de uma forma bastante direta, de uma forma assim muito contundente, eu posso dizer. E foi justamente por esse motivo é que eu consegui dar os passos que eu estou dando, já dei e continuo dando dentro da minha caminhada. Não só na compreensão de onde vêm aqueles defeitos, de como eles se manifestam, de como eles atuam na minha vida, mas também os porquês e as coisas mais, talvez, óbvias que estivessem ao meu alcance ou sobre o meu olhar, mas eu não conseguia enxergar. Então, o plasma é como se ele estivesse levantando os véus, que são os véus dessa realidade em que nós nos encontramos. A espiritualidade é uma coisa que deveria ser muito natural no ser humano, porém ela se encontra, infelizmente, atrofiada na maior parte da humanidade. E isso se manifesta de uma forma bastante contundente, já que nós vemos que, infelizmente, é um cálculo aproximado, eu não tenho dados específicos para poder dizer, ou comprovar, ou poder apontar estatísticas, mas a gente sabe, assim, a grosso modo, por assim dizer, que mais de 80% da humanidade, ou 80% no mínimo, se encontra adormecida num grau muito profundo de inconsciência. E isso faz com que as pessoas, em geral, elas estejam adormecidas frente à realidade que existe no planeta, visto que não conseguem, na maior parte das vezes, entender que o que existe realmente à sua frente é muito mais do que aquilo que aparenta ser ou aquilo que nos disseram que existe, que é essa realidade que nós vivemos. Então, o que acontece? Acontece que nós somos conduzidos frente a uma massa, digamos assim, especulativa, por assim dizer,
aonde nós somos conduzidos através do medo, através de ansiedade, de coisas do passado, do futuro, enfim, coisas que não precisariam necessariamente estar acontecendo na nossa vida, e somos conduzidos realmente dentro de um véu, dentro dessa matrix, que não nos permite ver realmente quem nós somos, a grandiosidade do ser humano. Infelizmente, isso é uma realidade que é muito palpável hoje em dia, ou sabe lá há quantos milhares de anos, visto que nós estamos sendo submergidos nessa realidade por força, que são forças que estão atuando do outro lado dessa realidade, porém nós não conseguimos perceber realmente quem são esses seres que estão conduzindo essa matrix aqui. Pode-se dizer que isso aqui é um planeta prisão, pode-se dizer que nós estamos pagando karma, enfim, tem muita coisa, muita especulação e muita coisa assim, muito joio e pouco trigo, né? Na verdade, a gente não consegue realmente captar, no estado em que nós nos encontramos, é muito difícil perceber realmente o que é o que ou quem é quem. Porque nós temos extraterrestres na nossa volta, porém não conseguimos enxergar. Nós temos gnomos, duendes, fadas, enfim, diversos tipos de espécies de contos de fada, por assim dizer, que nós não conseguimos perceber realmente quem são esses seres, o que eles estão fazendo à nossa volta. E assim é que nós vamos levando, a vida vai nos levando, e nós ficamos nesse emaranhado de inconsciência. Então, a minha pequena contribuição nesse momento com relação, que é um depoimento com relação aos GANs ou ao plasma, né? Que isso realmente é uma tecnologia ou foi um descobrimento do Mr. Cash, que nos trouxe para cada um de nós a possibilidade de interagir com o plasma, com o éter, ou a éter, como chamam, ou energia vital, seja lá o nome que queiram dar. Ou seja, essa energia sinceramente não sei se da quarta, da quinta, da sexta dimensão, qual dimensão é, mas a verdade é que ela é uma energia maravilhosa, então todos nós estamos, se quisermos, dispostos a receber desses dons, de toda essa potência, de todo esse amor, de tudo que existe de maravilhoso nesse planeta, não só no planeta, mas em nós mesmos, como reconhecimento de quem realmente nós somos. Sem julgamento, sem pretensão de ser melhor ou ser pior do que ninguém, porque cada um de nós tem um aspecto intrínseco que deve ser colocado para fora nesse momento, que deve ser vivido. Porque todos nós temos, de alguma forma, alguma missão a cumprir nesse planeta. Então é isso, pessoal. Desejo a todos um ótimo final de semana, estejam todos bem e fiquem em paz. Forte abraço. Tchau, tchau.